Que a paz e as bênçãos de nosso irmão Jesus envolva-nos em mais este trabalho, amor. Queremos nós hoje falarmos sobre o que vem a ser verdadeiramente a prece. Observamos que a grande maioria da humanidade não usa deste medicamento de forma adequada. A grande maioria da humanidade exerce em relação ao Criador um petitório sem tamanho. Mas esquece verdadeiramente de cumprir aquilo que Jesus disse. Quando fores orar, faça na sua intimidade. Não ore nas praças públicas. E o que ele queria dizer com isto? A prece é algo muito particular, muito individual. E quando nós estamos orando da forma correta, nós estamos simplesmente reenergizando todos os bilhões ou trilhões de células que compõem as nossas organizações. Estamos alimentando as nossas células. Porque no dia a dia, nós estamos sempre, em nossas atitudes, em nossas ações, impregnando-as de energias contaminadas. E é no momento da prece é que nós mudamos toda esta característica. É muito simples de entender. Imagina que você saiu do teu lar, foi fazer uma viagem e sua casa ficou ali, fechada por 60 dias. E quando você retornou, toda aquela casa estava empoeirada e sem condições de uso. Inicia-se toda uma limpeza e a casa passa a ter vida novamente. Assim acontece na intimidade das vidas que trabalham a favor do nosso equilíbrio e da nossa estabilidade. Quando eu fico querendo convencer Deus, querendo convencer Jesus, querendo convencer os santos, os anjos, eu estou apenas agindo com infantilidade. Porque aquilo que me compete realizar, nenhum ser, em nome do Cristo ou em nome de Deus, fará o que é responsabilidade individual de cada um. Para atingir a amplitude, para oferirmos uma condição de pureza, ou por que não dizer, de puro espírito,
nós precisamos e necessitamos passar pelas provas constantes, sem o que não poderíamos exercer a fé de que somos portadores. Ficamos muito tristes, porque seria de bom alvitre que os dirigentes das casas religiosas entendessem verdadeiramente o sentido da fé, para que pudessem auxiliar aos seus dirigidos a fazer uso desta ferramenta que deverá ser usada em toda a experiência reencarnatória. É a fé que abre portas. É a fé que amplia nossa visão. É a fé que desperta todos os valores que acumulamos ao longo de nossas experiências. Se um dia dormimos no mineral, trazemos em nosso arcabouço todas as informações de vida constante ali no mineral. Se um dia sonhamos no vegetal, trazemos em nosso arcabouço todas as informações atinentes ao vegetal. E se animamos um corpo animal, trazemos conosco também todas as experiências, todas as experimentações, para que na atualidade, através da ferramenta da fé, pudéssemos buscar todas essas informações para a aplicação no nosso dia a dia. Eu já disse aqui mais de uma vez que o homem, esse chamado homem de ciência, ele não descobre, ele busca em si a informação ali existente. Mas o grande problema é o comodismo, é a transferência de responsabilidade. É o querer que Deus faça a lição de casa para cada um. É se intoxicar pelos pensamentos infelizes e depois querer que Jesus faça uma cura milagrosa. Impossível. Então, meus irmãos, no momento em que nós entrarmos na nossa intimidade para orarmos, primeiro, conforme sugestão de Jesus, reconcilia-te com o teu adversário, pois somente assim você usará a ferramenta da fé para que o reequilíbrio, para que a reestruturação de todas as vidas em aprendizado sob o seu comando se dê. Quando você chega ao médico e você vai dialogar, falar de suas dores, você não fica ali, doutor, me cura, doutor, tira isto de mim, doutor. Doutor, me cura. Não! E é isto que vocês, na grande maioria, fazem no momento das suas rezas, que não é oração. Agora, quando você chega a um profissional da área médica
e que ele pergunta como estão as coisas, o que você está sentindo, e que você começa a falar sobre sua vida. E se ele for responsável, ele começa a ampliar mais para ele entender por que você chegou àquela condição, que é o correto. Não é simplesmente você dizer: eu tenho uma dor no joelho, está aqui o remédio. Não, está errado. Porque você está com dor no joelho? É porque um dia eu aumentei numa semana 1 quilo de peso? Não. É alguma ação, é alguma atitude que está gerando alguns transtornos e levando energia tóxica para o seu joelho. Então, se você exerce conscientemente para a solução e para a busca daquilo que você quer, de uma forma organizada e correta, por que com Deus, por que com Jesus, por que com os Espíritos tem que ser diferente? E aí, ao invés de aproveitar a oportunidade para sim se observar intimamente, será que eu não estou intoxicando a minha casa mental, a minha casa física, ao ponto desta intoxicação trazer uma série de enfermidades? E será que se Jesus viesse, limpasse, desse um banho e você se sentisse bem, você iria estar resolvido? Definitivamente não. Porque toda alteração, toda mudança surge no uso das ferramentas de que todos somos portadores. Então, quando eu for falar com Deus, quando eu for falar com Jesus, quando eu for falar com aqueles que eu acho que estão numa posição de hierarquia superior a que eu me encontro, lembre-se que eu estou convidando para adentrar a minha casa. E como colocar alguém na minha casa se ela está toda bagunçada, suja, empoeirada e sem condições de receber uma visita? Não, meus irmãos. Precisamos repensar nossos valores. Precisamos entender melhor o que está à nossa disposição. Eu disse aqui recentemente que eu sou feliz. E poderia muito bem alguém que está me ouvindo dizer assim: como que o Ezequiel pode ser feliz vendo tanta desgraça aos seus olhos? Sim. Não provoquei nenhuma. Não insuflei nenhuma. Não incentivei nenhuma. Pelo contrário, por onde passei, fiz tudo o contrário, mostrando caminhos, mostrando a capacidade de cada um e agindo. Quando o espírito reencarna, ele vem para a Terra buscar algo que ele não consegue conquistar no mundo espiritual. E não consegue por quê? Porque estando ele de posse da informação de suas experiências infelizes, ele tem certas dificuldades de seguir a jornada. Para muitos espíritas, a ideia de que o desencarne, o retorno ao mundo espiritual, é simplesmente uma glória.
Não, meus amigos. A glória verdadeira se conquista aqui. Com a mudança de hábitos, com respeito a si próprio. Quem se respeita não busca médico, não toma remédio. Quem se respeita está no constante equilíbrio. Quem se respeita não teme futuro, vive o presente. Quem se respeita não quer ser amado, ama. Quem se respeita não deixa de se ver constantemente. E está sempre a observar o que posso fazer para melhorar a minha vida. O que eu posso fazer para melhorar a minha relação para com toda a criação de Deus. Existem certos assuntos que eu não gosto muito de tocar. E um deles eu vou tocar na noite de hoje. Falamos na terra de uma série de vícios. O vício do álcool. O vício de certas drogas. O vício da alimentação. O vício dos remédios. O vício de falar mal do outro, de julgar. Uma série de vícios. Mas tem um vício que ele tem pesado muito no retorno dos espíritos ao mundo espiritual. Chama-se a alimentação carnívora. Deus não criou os seus seres, em especial àqueles que estão numa experiência e que já atingiram a condição animalizada para serem mortos e comidos por aqueles que deveriam dar a estes o amparo. Assim como acontece entre vocês e os espíritos superiores que os auxiliam na jornada. Ao superior auxiliar o inferior. Como que eu auxilio o inferior? Matando e transformando em alimento para o meu corpo, quando na realidade ele não é alimento. Assim como o corpo de todos nós tem trilhões de células, o corpo de um animal também os tem. A vossa ciência está caminhando para um campo. Em que momento chegará onde os profissionais da área médica ficarão completamente perdidos? Porque pegarão, retirarão uma célula do seu corpo e colocarão ela em outro país. E todas as suas emoções aqui darão sentidos na célula lá. Ou seja, não existe distância para os seres que estão interligados, mesmo que venhamos a separá-los fisicamente. Então precisamos sim repensar. Precisamos a partir de hoje, quando pararmos de entrar na nossa intimidade, orar. E para fazermos, nós devemos acomodar. Devemos transferir para as vidas sob nossa responsabilidade a segurança que essas vidas não têm
em razão de nossa irresponsabilidade. Porque nos achamos na condição hominal superiores em todos os aspectos, uns mais e outros menos. São chamados pequenos poderes. E se nos dessemos a liberdade de nos igualarmos, quando usamos a palavra irmão, a vida seria completamente diferente. Assim como um homem que tem a sua vida ceifada por um criminoso e que chega ao plano espiritual entristecido, às vezes até revoltado, porque queria manter-se aqui junto àqueles que a vida colocou lado a lado. Quantos irmãos nossos em experiência ainda animalizada e que também teve as suas vidas ceifadas e que retornam ao plano espiritual magoados, às vezes revoltados, porque vê no homem a maldade, quando este fala de amor. Quase sempre comemoramos na terra as festividades, a vida, baseada no sangue daqueles que estão com as mesmas oportunidades que Deus concedeu a nós para um dia vivenciarmos plenamente o amor e entendermos o que é felicidade. E Deus abençoe a todos sempre.